equilibrar estética, bem-estar e funcionalidade. Isso é o que promete a R2 Arquitetura. São os nossos convidados de hoje, Rafaela e Matheus. Bem-vindo ao Viver Morada. Olá, bem-vindos ao Viver Morada. Rafaela, muito prazer, né? Matheus, muito prazer também. Que bom ter duas pessoas, dois profissionais desse nível aqui, nesse ambiente lindo que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Primeiro, eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Quem vai falar primeiro? Bom, pode falar. Bom, a gente se conheceu na faculdade de arquitetura, certo? E, assim, para resumir um pouquinho, dali a gente já sentiu que a gente tinha uma sinergia muito boa, né? Não só como arquitetos, mas como casal, e isso se aprimorou, a gente formou juntos, e logo depois de formados, a gente já abriu a R2, né? E já tocamos assim, e estamos desde 2019 nessa toada aí, né? Tentando Empreender. Tentando e conseguindo, Tentando e né? conseguindo empreender. Conseguindo, né? E assim, é isso, a gente sentiu que tinha uma sinergia muito boa e acho que isso tá refletindo um pouco nesse espaço, eu acredito, que a gente foi tudo muito rápido, tudo muito fluido, né? Então, é isso mesmo. E o casal, antes da gente falar um pouquinho aqui sobre o ambiente, que está muito lindo, trabalhar, né, na mesma área, com a mesma empresa, juntos, vocês realmente têm essa vibe toda, juntos, um pensa a mesma coisa que o outro, ou de vez em quando? Ah, sim, de vez em quando rola. De vez em quando rola, mas isso é até bom, porque duas cabeças pensam melhor que só uma, né? Sim. Então, meio que a gente pensa, muitas coisas a gente pensa igual, mas eu acho que naquilo que a gente, um pensa diferente do outro, é que vem, realmente faz a diferença e dá a transformação que realmente precisa, sabe? Legal. E por que R2? Então, o meu sobrenome é Roloff. E o do Matheus é Ramos. Aí até foi quando a gente, logo quando a gente pensou em, não, vamos abrir vamos fazer um escritório e tal. E o nome? Aí a gente pensou, tinha que alguma coisa a ver com a gente e tal. Aí o Matheus assim, Roloff Ramos. Eu, não, que Roloff Ramos? Parece uma firma de advocacia. Roloff Ramos, Arquitetos Associados. Muito bom. Não pode. Aí, R2. Mas aí, pô, R2, que tem a ver com nossos R's, nomes, né? que são dois R's, mas, pô, o R e o 2, já tem muitas empresas que falam isso. Então, isso já vem, essa coisa assim, da gente querer fugir do óbvio, já vem desde muito, muito atrás, né? Então, a gente pensou, e se a gente fizer o R2 escrito, assim, será que tem empresas assim? E a gente viu que era muito diferente e tal, só tinha, às vezes, pouquíssimas marcas, assim, pouquíssimas mesmo, que tem esse nome, assim, de R2, aí uma de acessórios, outra de não sei o quê. Então, a gente percebeu que, nossa, isso realmente tem muito a nossa vibe, porque é uma coisa bem conceitual, né, de ser por escrito, e a ideia também é que seja um nome memorável, né, bom, porque depois a pessoa vai, nossa, R2 escrito? Tá bom, nossa, que legal, diferente, quem são esses? Diferente. O pessoal às vezes até na hora de escrever manda o R2 convencional. O R e o 2. Não tudo com extensa, né? O importante é que deu certo. Tá bom. Que aí a pessoa fala, não é por extenso. Então. E aí fica na cabeça. Certo. Aí você falou do nada convencional, né? Falando em nada convencional, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? E a gente falou exatamente sobre vocês terem saído do convencional, digamos assim, do que está mais tendo aí no mercado, que é esse espaço. Um espaço que tem cores, um espaço que tem variação, né, de tons, tem alegria, tem plantas. Qual o nome desse espaço? Se chama Refúgio em Cores. E a gente pensou justamente essa parte do conceitual, de fugir do que vai acontecendo no mundo, assim, que o mundo está cada vez mais cinza. Desde muitos anos para cá isso vem acontecendo. A gente vem o mundo em alguns pontos e algumas áreas começando a mudar essa mentalidade, mas ainda assim muitas empresas atualmente, muitas marcas começaram até a mudar toda a identidade visual para cinza,
e também a arquitetura cinza, Tudo muito muito minimalista, tudo né? muito minimalista, muito neutro. E a gente veio perdendo essa parte de cores, de vida, sabe? E aí corta também para o Brasil sendo um país tropical, cheio de vida, e sendo um dos maiores os países que mais tem níveis de depressão e ansiedade no mundo. Sim. O neutro, o cinza, né, a gente fala assim, aquelas cores mais acinzentadas mesmo, Aham. né? A gente fala que é o filtro, né? O filtro cinza. Os clientes, as pessoas que vocês atendem, tendem a achar que é mais chique, que é mais. Quando tem muita gente que chega já com essa ideia e vocês analisam e veem, poxa, não é isso, e conseguem explicar, existe essa situação? Ah, existe bastante, porque assim, na verdade, o que que acontece? A gente, como arquiteto no geral, em outros colégios de profissão, a gente tem cria a tendência para o mercado. A gente que dita a tendência para o mercado. Então, natural que a gente meio que tenta balancear tudo isso que a gente falou sobre o minimalismo, trazer cores mais neutras, pastéis. Então, a partir desse momento em que a gente está ditando isso para o mercado, o cliente ele vai olhar isso e ele vai, poxa, eu gostei disso, é isso que eu quero para minha casa. E aí, a partir do momento em que a gente insere isso para o cliente, que a gente tem como trazer vida também, a gente tem como trazer cores. Você não precisa ficar com a casa toda branca, Parece um ou hospital. toda Branca e prata, bege, né? Bege, Então a neutro. gente pode ditar esse ritmo para eles também de vamos trazer um pouco de mais cor, sabe? Você tem uma cor que você prefere. É difícil você perguntar para uma pessoa e perguntar qual que é a sua cor predileta. A pessoa vai falar preto, branco. É difícil. Pessoas gostam de vermelho, as pessoas gostam de verde, azul. Como que a gente vai encaixar um azul num ambiente todo cinza ou, né, tudo branco? Então a gente tem que trazer vida. E a ideia é exatamente essa, trazer vida, usar esse espaço aqui meio que para transmitir um pouco acho que da felicidade assim da pessoa constante, porque O a pessoa potencial, né? a pessoa chega cansada do trabalho, chega num ambiente que talvez vai deixar ela mais para baixo do que para cima, sabe? Então você chega na sua casa, aí tem o seu cachorrinho, e aí tem um ambiente colorido desse. Então, cara, isso bota a gente um pouco Bom, para cima, verdade. sabe? É importante a gente ter esse tipo de espaço que traz isso pra gente, que a gente até fala um pouco é o trabalho da neuroarquitetura, né? Então, realmente, é o trabalho é o jogo de cores que você usa, certo? Por exemplo, franquias usam amarelo para despertar a tua fome. Exato. Então a gente também tem que despertar alguma coisa no cliente, sabe? Então a gente tem que despertar alguma coisa para ele ter uma casa bacana, né? Por exemplo, essas almofadas que a gente colocou aqui, o legal é que a gente já tem a espinha dorsal, que é o ambiente já tá, né? Já tá meio montado, mas a gente pode trocar, a gente pode trocar essa manta, pode trocar essa almofada E tá por tudo outras certo. cores. Se que ele daqui gosta. 2 anos, enjoei, vou trocar de cor. Troca, muito simples de trocar. Isso. Verdade. Ô, Rafaela, e eu sei que tudo num ambiente montado por arquitetos é tudo pensado, né? Uhum. Cada detalhezinho aqui eu sei que foi pensado por vocês dois. O que nós temos aqui? O que você e o Matheus colocaram aqui nesse living? Por quê? Né? Nós estamos sentados num sofá lindo, nós temos poltronas. Conta para mim um pouquinho do que vocês fizeram, o que vocês tiveram que escolher, né? Para quem está nos assistindo e ainda não assistiu os anteriores, o objetivo aqui é trazer arquitetos. Eles vêm a morar home, eles escolhem alguns móveis e montam ambientes que são a cara deles, não é isso? Uhum. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, falar que foi muito difícil. Desafio. É um mesmo, desafio. gente? É um desafio, porque assim, são muitas opções. A gente realmente vê essa gama de opções de imobiliários, a gente escolher realmente alguma coisa dentro. Mas o que também facilitou a gente foi que a gente já tinha um conceito bem definido. Então, a gente trouxe o conceito do Dopamine Decor, que é essa decoração com mais tons de cores vivas, só que o Dopamine ele já é muito colorido. Então a gente fez Só uma para o releitura. pessoal que está assistindo, Dopamine Decor, o que vai trazer alegria, não é isso? Uma tendência que começou a vir durante a pandemia e logo depois, porque as pessoas começaram a se sentir muito depressivas em suas casas. E elas realmente, foi durante a pandemia que elas realmente voltaram
os olhares para dentro da casa. Então veio essa tendência, só que é muito colorida. Então a gente resolveu fazer uma releitura do Dopamine Decor, colocando os tons neutros, só que com esses tons de cores. Então, nossa premissa primeiro foi que no Dopamine a gente usa muito as formas orgânicas. Então, primeiramente, a gente só procurou por mobiliários que tinham as formas arredondadas. Então, a poltrona, ela é toda arredondada, o sofá Lindos, também. né? Diga-se de passagem. As mesas E confortáveis. também, até as luminárias. Luminárias tudo. também, Lá maravilhosas. na parte da sala de jantar A também. gente vai lá. Também tudo arredondado, então a gente não queria nenhuma forma reta, ângulos retos. Nada também de cinza, também a gente fugiu de cinza, então a gente utiliza muito madeira, elementos naturais, até plantinhas para dar realmente a vida para o ambiente. E aí a gente começou a procurar realmente mobiliários que tivessem cores. Legal. Então a gente começou a ver os que tinham cor, o que combinava um com o outro. Aí a gente viu, esse aqui é um perfil verde, essa poltrona também fica linda. Então a gente foi definindo essas premissas. E aí depois começou a fluir melhor, porque a gente já tinha bem traçado. Quando vai as montando, opções. vai surgindo, né? É. Uma coisa vai completando a outra. Uma coisa que eu achei super interessante aqui nesse ambiente, que de repente o pessoal em casa não tenha percebido, não sei se dá para perceber, mas nós temos aqui 2 tapetes. Eu comentei isso com os 2. Nós temos um tapete quadrado, não, na verdade é retangular, e um redondo. São formas diferentes que vocês colocam. Gente, isso aqui ficou lindo. Ficou agradável, ficou divertido, ficou muito legal. Para criar realmente esse deslocamento, essa Dinamismo, mesmo, né? A ideia é super essa, né? Então, as formas orgânicas, por exemplo, na hora que a gente bateu o olho nessa poltrona verde, a gente, nossa, isso Essa aqui poltrona é campeã que não tem morar. Essa poltrona aqui, muita gente quer ela, tá, gente? é a coisa mais fácil que é, porque é tudo muito bom, tudo de extrema qualidade, qualidade. De tanta coisa que tem. Exatamente. Gente, Você entra no galpão. falando em tanto de coisa, eu quero que vocês me mostrem a sala de jantar. Vamos Vamos juntos lá? lá. Vamos lá. A gente falando de dinamismo, vamos fazer dar um dinamismo aqui, Vamos porque a gente vai mudar. ver essa sala de jantar, não é isso? Isso. Conta pra mim um pouquinho dessa mesa, conta pra mim um pouco dessas cadeiras. Gente, olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Eu amei. A gente começou, digamos que, por esse buffet. Aí a gente olhou pra ele e falou, é ele. E ele tem um tamanho muito legal, né? Uhum. Ele é muito bonito, né? Ele é bonito e ele, ao mesmo tempo, ele se adapta muito em vários ambientes, assim. Ele pode ser tanto um aparador para uma sala de jantar, quanto para um móvel de entrada num hall. Perfeito, Uma coisa assim, né? verdade. Como uma sapateira, por O espelho exemplo. completo, né? espelho Sempre completo. completo. Tem até uma coisa engraçada que, assim, a gente posicionou ele praticamente como tá o posicionamento Daquela mesa de da centro. mesa de centro. Tá vendo como o arquiteto pensa em tudo, gente? Eu nunca ia pensar nisso, tá? Aham. Pois é. Aí Que a gente legal. partiu do buffet. E aí, o que acontece? A gente tinha até visto uma outra mesa redonda, que a gente tinha definido ela praticamente. E a Rose, a consultora de vendas aqui da morada, ela mandou pra gente. No dia, a gente já tinha definido, ela chegou essa mesa aqui. É minha. Aí ela mandou a Parece foto e a que- gente, meu Deus, essa mesa é maravilhosa. Olha, Então, você que tá em casa, tá vendo, né? Aham, tá vendo? Eu vou pra você não, né? Não peguei, não Olha, gente, se não liga cabe nessa lá em mesa. casa. Então, essa mesa aqui a gente olhou, cara, lindíssima, ela vai ficar perfeita no ambiente. Quando a gente realmente colocou aqui, falou, ela ficou perfeita. Ela Então, realmente- que ela chegou assim, ela chegou ontem e a gente falou, não, vamos trocar. As cadeiras, o que vocês pensaram? Porque essa cadeira que linda, né? Eu nunca pensaria nessa combinação. É que a ideia, assim, é a gente... Até o tecido, remete um pouco ao buffet, que traz um pouco o que tem já nesse tapete. Sim. A ideia de integração dos ambientes é muito importante. Muito. Né? Então, o dinamismo, até nisso a gente criou, exatamente de colocar as ponteiras, certo? Com uma madeira mais arredondada também. É todo o tempo batendo na tecla, pontuando. Então, Até a forma da cadeira também, ela essa não é- vai ser quadrada, tudo é Tô achando arredondado. sensacional isso aqui, gente. Agora, antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando, um ponto que eu achei muito bacana que você colocou, inclusive que para te perguntar agora, para os dois, óbvio, que foi sobre o cuidado com a decoração colorida,
quando muitas vezes, hoje em dia a gente vê muito caso de TDAH, Uhum. porque você falou um pouco sobre a neuroarquitetura. Uhum. Eu queria que você, aqui mesmo na sala de jantar, com o nosso fundo ali de sala de o living, você falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante. Então, a questão até da dopamina decor, né? Até não falei a tradução, mas é basicamente decoração dopamina, né? Que a dopamina é o nosso neurotransmissor que ele dá alegria, né? Então, o que acontece? Na dopamina decor, é muita cor, é muito colorido. Algumas pessoas com TDAH, com algum enfim, autismo, por exemplo, podem se sentir muito incomodados num ambiente assim muito colorido. Que ele com acelera, muitas como cores. você falou, né? Gera Ele dopamina. gera dopamina, ele te acelera muito. Então, justamente a ideia aqui foi trazer um pouco mais, digamos, um ambiente que serve para todos. Certo. Né? Que ele vai ter os pontos Ele tem de essa cor. questão das cores. Ele vai ter os pontos de cores que vai trazer a alegria, só que ao mesmo tempo ele não é aquela coisa vibrante. Não dá aquele choque. Não dá um Aí choque. que entra o profissional, entendeu? Para fazer um projeto personalizado, para atender aquela demanda da melhor forma possível. Então, talvez se tivesse um cliente com um aspecto autista, qualquer coisa desse tipo, porque a gente já tem hoje pessoas adultas descobrindo que são autistas, Exatamente. tem um aspecto autista. Então a gente está aqui para realmente atender o máximo essa pessoa. Então, assim, saber que cores talvez que incomodem ela, né? Então a ideia realmente é criar o conforto em todos os sentidos para a pessoa. Muito bom. Inclusive, para você que está nos assistindo, esse é um assunto extremamente legal, extremamente importante, que muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes uma pessoa ela tem um filho, tem alguém em casa que tem algum desequilíbrio, algum distúrbio, né? E hoje em dia muitos de nós temos, né? E pode ter um ambiente dentro da sua casa que está incomodando, está trazendo um desconforto. E aí é a hora que eu já indico aqui para vocês o casal R2 Arquitetura, que entendem bastante sobre esse assunto e vão resolver essa situação, não vão? Com certeza. Olha, gente, nosso tempo está acabando, infelizmente. Acabou, né? Nosso tempo. Foi muito bom conversar com vocês. Hoje eu não vi o tempo passar. A gente ficaria. Vamos ver mais voltar mais, falar de assuntos específicos. Olha, o ambiente está lindo. Eu amei o ambiente. Obrigada. Amei a versatilidade de poder trocar as almofadas de lugar, de poder trocar um vaso de lugar com o outro. Achei vocês sensacionais. Vocês realmente trouxeram dopamina para mim também. Cumpriram a missão de vocês. Parabéns, de verdade. Eu desejo que vocês assim, tenham muito sucesso. Continuem, eu estou seguindo vocês já. Inclusive, vamos deixar o Instagram deles aqui embaixo, é @R2Arq. Então pronto, já vai estar escrito aqui, você não tem mais como errar. O Matheus e a Rafaela. Ok? Mais uma vez, obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Obrigada, Morada Home, que nos dá esse espaço lindo, maravilhoso, para que a gente possa falar com você que está em casa, para você entender um pouco mais de arquitetura. E te convido para vir aqui, escolher logo, né? Mobiliário, que é tudo lindo aqui. Maravilhoso. É isso. Tchau, tchau. Tchau.